Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui, é o nosso momento, é o nosso exercício, é o nosso encontro. Muito legal ter vocês aqui, muito legal estar aqui, muito bom, renovando nossa perspectiva, nossos votos, nossa união, nossa certeza, nossa fé de que não importa o que venha pela frente, tudo será justo. Não importa o que venha pela frente, tudo será melhor enfrentado se nós enfrentarmos com amizade, com cooperação, com fraternidade. Por isso, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito legal eu estar aqui com vocês também. Atendermos ao pedido da vida, essa é a grande felicidade ao alcance de todos. Não a felicidade lá longe, cheia de condições, cheia de exigências, mas a felicidade aqui perto, de perceber e atender ao que a vida nos chama agora. Sejamos felizes, sintamos essa alegria de atender ao que a vida nos chama agora. Muito feliz por estar aqui agora. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Hoje viemos falar sobre o grande tema do momento: justiça. Justiça é o tema maior, é o mandamento mais difícil, você não acha? Não matar, todos nós tentamos evitar ao máximo, ainda que pisemos em insetos, ainda que matemos os insetos dos quais temos nojo ou que nos ameaçam a saúde como vetores, ainda que matemos os animais e com crueldade para nos alimentarmos, ainda assim é fácil, é relativamente fácil para todos nós evitarmos a morte, a violência fatal como uma opção de enfrentamento da vida, de enfrentamento dos conflitos e das diferenças. Muitos ainda caem nessa triste alternativa, mas a maioria de nós consegue perceber o horror que é impingir a morte aos outros. Não mentir é uma tarefa também difícil, mas que também com alguma autoobservação conseguimos reduzir, minimizar, evitar grandemente. A busca pela verdade emergindo como um grande ideal da alma, não é? Mas respeitar pai e mãe, há mandamentos muito mais fáceis. O mais difícil de todos é não julgar. Vocês concordam? Num período de 1 hora em que estivermos em convivência com outras pessoas, porque é na relação que esse mandamento se mostra muito difícil, 1 hora de convívio com qualquer pessoa é praticamente impossível não julgarmos. Em 1 hora, quanto mais em um período do dia, quanto mais em um dia. Muito menos em uma vida. É o mandamento mais desafiador. Mas é interessante estudarmos, justamente por isso é interessantíssimo, fundamental estudarmos. E o dicionário é um livro fundamental para estudar justiça. Porque em torno da ideia da justiça, duas linhas se abrem.
e não se abrem apenas como significado, como duas linhas de compreensão de justiça, mas duas alternativas atitudinais, duas opções para as nossas vidas. Vamos entender? A primeira mais óbvia, primeira linha de significado de justiça mais óbvia, é do justiçamento. É uma linha muito infeliz, na qual nós temos investido todas as nossas vidas até agora. É uma linha infeliz porque nos reparte em duas morais. Uma moral é aquela que nós impingimos ao outro, especialmente ao inimigo. Outra, muito diferente, é para nós e para os nossos amigos. É atribuída a Getúlio Vargas uma frase que diz assim: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E é uma frase muito óbvia no norteamento das nossas atitudes. Época de Copa do Mundo, inevitável citar que duas pessoas torcendo para dois times diferentes assistem o mesmo jogo e saem do jogo com a certeza de que o juiz os prejudicou o seu time. Vejam, amigos, assistiram o mesmo jogo e saem com certezas completamente opostas. Por quê? Porque o nosso olhar é enviesado, o nosso olhar é egoísta, o nosso olhar só vê o nosso lado, o nosso interesse. Não é interessante isso? Há uma justiça de conveniência. Por exemplo, acabamos de passar por um processo eleitoral e os partidários de ambos os candidatos exigiam justiça. E que justiça era essa? A justiça do justiçamento ao outro. Jamais a justiça que admite os próprios erros. Essa prática, esse padrão de justiça tem sido nosso grande inimigo, a base de toda a violência, a base desse sistema de vinganças mútuas, porque justiça, como justiçamento, não passa de uma vingança. Vejam como passamos o processo eleitoral todo e sequer foi citado, olha só, sequer foi citada a política pública da justiça. Ninguém cita a necessidade urgente de melhorarmos o pior gasto público do Brasil e do mundo, mas especialmente do Brasil. Há um pior gasto de verba pública, um volumoso pior gasto de verba pública, um trágico e volumoso pior gasto de verba pública, e ninguém citou no processo eleitoral. É terrível isso. E essa omissão diante desse terrível, volumoso, pior gasto não é apenas dos partidos, das ideologias, dos candidatos, mas é de toda a sociedade. E qual é esse volumoso e pior gasto de verbas públicas? O sistema carcerário. O sistema de justiçamento, o sistema de vingança pública que nós instituímos, segundo o qual as piores mentes, os piores seres da nossa sociedade recebem nas penitenciárias um atendimento que os piora muito, com um altíssimo custo. Estudos revelam somas altíssimas, algo como
5 mil, chega a 7 mil reais o custo por preso no sistema carcerário, sem contar o custo das polícias, o custo do sistema judiciário, do Ministério Público, o custo da sociedade com os advogados, das defensorias. Somado tudo, para onde vai esse desperdício de recurso público? E desperdício por quê? Porque se gastássemos toda essa verba para melhorar os seres e devolver para a sociedade seres recuperados, regenerados, que maravilha seria. Mas que terror é que gastemos tanto dinheiro para piorar, e piorar muito os criminosos. De forma que quando eles voltam para a sociedade, eles voltam para nos agredir muito mais. A nós, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes. Então é sem dúvida o pior gasto público que nós temos. E ninguém, vejam só, nenhum dos candidatos a presidente, a governador, que nós tenhamos visto pelo menos, fez propostas de melhoria do sistema carcerário. E não é surpresa que isso aconteça, por quê? Porque as próprias profissões, as pesquisas na área de psiquiatria, psicologia, serviço social, antropologia, sociologia, as ciências do ser humano, muito raramente se debruçam sobre o sistema carcerário. Não há um investimento por parte das ciências, por parte da sociedade. Uma vez eu falei com o coordenador da pastoral carcerária, que só por existir já é fantástica. Mas o coordenador da pastoral carcerária da região em que eu moro, uma vez me falou que essa é a pastoral que menos há voluntários, que ninguém busca, que ninguém se dedica. A religião a qual eu me filio, que é o Espiritismo, praticamente não faz nada pela melhoria do sistema carcerário. Apesar do nosso líder, da nossa referência ética no Brasil, Chico Xavier, se dedicar a pelo menos todos os anos, no Dia das Mães, visitar a cadeia de Uberaba. Apesar disso, eu desconheço qualquer iniciativa do Espiritismo voltada ao sistema carcerário. Conheço de religiões, como eu já disse, a católica, e iniciativas significativas de grupos protestantes. Mesmo assim, está longe de enfrentar, de cobrir, de buscar a melhoria do sistema carcerário. Nenhuma voz se levanta nesse sentido, nem associações de parentes, de pais, de esposas, de filhos, nem organizações religiosas pleiteiam a melhoria do sistema carcerário, nem os advogados, nem praticamente só os grupos de direitos humanos, que se veem muito estigmatizados ao proporem melhorias no sistema carcerário. Muito mal compreendidos. Então, essa primeira ideia de significado, que pega pelo significado de justiça, a ideia do justiçamento, a ideia que não encobre a vingança, é a que está mais próxima de todos nós. Cada vez que vemos uma violência, uma situação agressiva qualquer, queremos justiçamento. Nunca, quase nunca, pensando na melhoria daquele que cometeu a violência,
mas na punição, na agressão, na vingança a ele. É terrível que assim seja, mas isso é muito comum nas nossas vidas. Só não acontece de nós propormos a vingança aos criminosos quando esse criminoso faz parte do nosso círculo afetivo. Quando são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, aí muda-se completamente a nossa moral, muda completamente a nossa postura. Mas fora essa única exceção, desprezamos completamente qualquer melhoria ao sistema carcerário. Mas há uma segunda linha de significado da ideia da justiça, e essa ideia merece integrar os nossos estudos. Essa ideia não do justiçamento, mas a ideia do ajustamento. É uma ideia muito própria da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Jesus, por exemplo, fala que 2 homens foram até o templo orar. O primeiro orou com orgulho, exaltando as suas grandes qualidades, por ser judeu, por cumprir as obrigações apresentadas pela religião e pelos sacerdotes. O segundo não. O segundo compareceu a orar com humildade, admitindo as próprias insuficiências, os próprios erros, e pergunta a Jesus: qual dos 2 saiu do templo justificado? É a palavra que se usa na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento, que usa o próprio Mestre. Qual deles saiu justificado? E ele deixa claro que o que saiu justificado foi o segundo, que orou em humildade. Não é interessante isso? Qual é o significado de justificado? É a ideia do ajustamento à lei, daquele que sai ajustado, harmonizado à lei. Olha que ferramentas fundamentais, que 2 óculos tão diferentes e de consequências tão opostas. O primeiro, a linha do justiçamento, é aquela que faz a vingança, que enreda as pessoas e as sociedades num círculo de vinganças que não acaba nunca, onde nós nos vingamos dos criminosos e os criminosos se vingam de nós, num círculo sem fim. Como também fazemos individualmente nas múltiplas reencarnações, onde um prejudica o outro alternadamente por séculos. Essa é uma linha, é uma opção de justiça que nós temos feito e que nos tem atolado, envenenado, paralisado. A outra linha, muito melhor, muito mais efetiva, muito mais alentadora, esperançadora, curativa, é a linha do ajustamento pessoal a Deus, ao bem, à luz, ao amor. Ajustarmos-nos ao amor é o que se opõe a acusarmos os outros. Qual das 2 linhas você tem mais buscado quando pensa em justiça? Pensa em justiça. A punição dos outros ou a harmonização sua mesma? São 2 estradas, 2 destinos, 2 consequências muito diferentes. Uma que nos aprisiona, a outra que nos liberta. Que justiça você tem buscado? A justiça da punição dos outros ou a justiça da harmonização de si mesmo? Essa é a nossa reflexão de hoje. Na certeza de que assim como a justiça
punição, vingança dos outros, nos trouxe a esse mundo de expiação e provas, de dores sofridas e infligidas, a dor do mundo de regeneração, a regeneração proposta para daqui para frente pelos dirigentes do planeta. Essa regeneração só acontecerá quando nós nos dedicarmos à nossa própria melhoria. Pense, amigo e amiga, pensemos todos nós nessas duas linhas de justiça, nas suas causas, nos seus princípios e nas suas consequências. E dediquemo-nos à única forma de justiça proposta por Deus, proposta pelas Escrituras, vivida por Jesus. Justifiquemo-nos, ajustemo-nos ao amor em cada gesto da vida, na certeza de que será esse o grande caminho, a grande ferramenta para a nossa regeneração espiritual. Muito legal estar com você, Mônica Silva, Doroteia, Maria José, Sayonara, Esther, Lurdinha, André Salvatore. Muito bom estarmos aqui, que despertemos do nosso delírio egóico e justiceiro para acordarmos para esse ajustamento e essa harmonização a Deus, da qual somos todos necessitados. Quem não precisar de justiça com ajustamento ao amor, que atire a primeira pedra. Ajustemo-nos, justifiquemo-nos todos, porque esse é o grande desejo de Deus para nós, esse é o grande ensinamento de Jesus para nós, esse é o grande favor, a grande alegria, a grande felicidade que nós podemos dar para nós mesmos. Assim seja, um grande abraço, até a próxima.